Todas as reuniões têm importância, mas a reunião de grupo familiar, ela bombeia o sangue para os membros mais distantes. A reunião de grupo familiar foi uma reunião criada, as reuniões de casa foram reuniões criadas pelo próprio Senhor para atender a todos, de maneira que ninguém fique de fora. Ninguém fique sem a circulação dessa vida. Ninguém fique sem a circulação do sangue. As grandes reuniões, reuniões como essa, reuniões como a que nós tivemos ontem, são reuniões importantes porque nessas reuniões nós recebemos direção para que nós venhamos a nos manter coesos, na mesma passada, no mesmo ritmo. Porque a igreja é o exército de Deus. A Bíblia diz que nós devemos aprender a viver e andar no Espírito. De um lado nós andamos no Espírito na nossa vida cotidiana, mas nós devemos aprender a andar no Espírito coletivamente. Coletivamente, com os santos. E é exatamente isso que acontece quando nós estamos aqui. Nós aprendemos a viver em Espírito coletivamente. Amém? O Senhor Jesus, quando Ele esteve aqui na terra, passou 33 anos e meio. Quando Ele morreu, ressuscitou, uma das suas últimas palavras para os seus discípulos em Mateus capítulo 28 foi: Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja, a orientação do Senhor para os discípulos foi: vocês devem fazer mais discípulos. Não eram discípulos para eles, eram discípulos para quem? Para o Senhor. Vocês devem fazer mais discípulos, gerar mais discípulos. E cuidar desses discípulos. Agora, onde seria dado esse cuidado? Onde esses discípulos seriam gerados e onde eles seriam cuidados? Veja que a orientação do Senhor foi essa. Vocês precisam discipular. Vocês precisam gerar gente nova e cuidar delas. Fazer com que essas pessoas também sigam a Cristo. Com que essas pessoas também conheçam a Cristo. E onde isso iria ocorrer, irmãos? Onde isso iria ocorrer? Será que as grandes reuniões são o melhor lugar para que nós venhamos a discipular os irmãos? Será que as grandes reuniões são representam o melhor lugar para que nós levemos os irmãos a crescer em vida? De um lado, sim, nas reuniões há muito suprimento, reuniões como essa, há suprimento, há direção. Mas, irmãos, não há lugar melhor para se cuidar de alguém do que uma casa. Não há lugar melhor para se cuidar de alguém do que uma casa. A casa é o melhor lugar para se gerar e fazer discípulos. Discípulos de quem? Do Senhor. Numa reunião de casa, não há espaço para grandes pregadores. Numa reunião de casa não há espaço para pessoas proeminentes. Todos são simples. Todos são iguais. Numa reunião de casa não há púlpito. Numa reunião de casa, o cuidado é mútuo. Todos nós somos mutuamente cuidados. E todos nós cuidamos dos irmãos também. Amém, irmãos? Amém? E esse foi o modelo do próprio Senhor. Se você pegar o Senhor Jesus, olha dá uma varrida nos evangelhos, lê Mateus, Marcos, Lucas e João. Dificilmente, foram raras as vezes, irmãos. Jesus ele era a palavra encarnada. Mas foram raras as vezes em que o Senhor subiu no monte, por exemplo, ou num auditório para poder pregar para uma multidão. A maioria das vezes em que nós vemos o Senhor nos evangelhos, ele estava onde? Em casas. Em casas, cercado com um grupo pequeno de pessoas. Sim, em alguns momentos o Senhor proferiu grandes discursos, como por exemplo, Mateus 5, 6 e 7. Mas na maioria do tempo, quando o Senhor queria falar de forma mais íntima, abrir o seu coração, ele ia para uma casa. Ele ia para dentro de uma casa e ali ele abriu o coração para as pessoas. Ali as pessoas eram curadas. Ali os enfermos eram levados e saíam curados. Oh, Senhor Jesus! Então, esse era o modelo do Senhor. Então, o tempo inteiro ele estava nas casas, cuidando das pessoas. Amém?